Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o Deus a quem eu e você servimos e buscamos é quem controla todas as coisas. Detém todo o poder. Por mais que estejamos enfrentando dificuldades e que as barreiras às vezes parecem intransponíveis, nós somos mais fortes porque quem está em nós é maior do que tudo. Presta atenção. Por isso a interrogação: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está com você, quem pode te vencer? Essa é a pergunta. Entendeu? Ninguém. Eu tenho testemunhado, não com palavras, às vezes com palavras, mas naturalmente. Eu digo naturalmente porque mesmo sem eu falar, você observa a maneira como Deus opera na minha vida. Um homem estava lá na roça, desenganado, e lá não tem recurso, né? A roça não tem hospital, não, sabia? Se precisar de um remédio de noite na roça, como é que faz? Você sabe? Vai lá fora, arranca um punhado de mato, ferve e bebe. É assim que foi criado. Aí ele sonhou comigo e acordou curado. Eu não o curei. Não. É que esta é uma maneira de Deus demonstrar que é conosco, que é por nós. E esse que escreveu isso, que proferiu essas palavras, ele enfrentou adversidades, problemas diversos e bem maiores que os nossos. Mas ele aprendeu que a força do amor de Deus é maior que tudo. Nós estamos sujeitos à tribulação. Estamos sujeitos a angústias. E é verdade. Essa história de que cristão não tem problema, isso é mentira. Mas é verdade também quando eu vou ler daqui a pouquinho, o apóstolo diz que em tudo nós somos mais que vencedores. Em tudo. Sabe por quê? Mesmo Jesus teve problemas nesse mundo. Eu estava lendo uma mensagem que eu já conheço, né? Mas eu não tinha atentado para isso. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Você deve saber disso. Mas é que a Bíblia é como um remédio, né? Às vezes você toma um remédio, só que você, naquele momento, você não está precisando dele. Mas quando você precisa e toma, aí você sente o efeito. Ou seja, a palavra, às vezes você precisa de uma determinada passagem da Bíblia. Você lê uma outra, você não sente nada, mas quando você lê aquela que Deus escolheu para ser o seu remédio, naquele dia ela te cura. Eu estou falando do efeito, né? Pode ser em qualquer área da sua vida, mas que ela funciona, funciona. Eu tenho enfrentado umas lutas muito grandes, umas barreiras assim, terríveis. E eu estava lendo uma madrugada dessas, eu vim para a igreja inclusive para pregar sobre isso. Quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus, o Santo, o Filho de Deus, ele entrou no barco
E logo veio a tempestade. E o barco era varrido pelas ondas. Aí eu parei e pensei, falei, peraí, mas como é que um barco onde Jesus está pode ser varrido pelo vento, pelas ondas? Jesus não estava nele? Era Deus falando comigo, ó. Mesmo Jesus estando no seu barco, ele pode ser levado pelas ondas até um determinado lugar. No precipício ele não vai cair. Não. Então, o barco onde Jesus estava era varrido. Põe na palavra varrido. Olha lá. O vento era contrário, diz a palavra. Jesus estava ali. O versículo 24 diz que sobreveio uma tempestade. Põe na tempestade. Você já deve ter vivido alguma tempestade assim, um vento forte, uma chuva. Você acha que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade? Jesus conseguiu. Quem viu essa mensagem? Eu posso pregar. Era ele falando comigo. Ele falando assim, filho, pode descansar, porque... Eu falei, mas e a tempestade? Eu falei, eu dormi na tempestade, você não vai dormir? Eu vou fazer você dormir na tempestade. Se você preferir, os discípulos daquela época, foram tímidos. Mas se você disser a tempestade, ela obedece. E ele dormia. Jesus estava num barco, no meio da tempestade. Um corre, os discípulos correm para lá, correm para cá. Um puxa a vela daqui, outro puxa de lá, outro rema. E Jesus dormindo. Eles não entendem por que Jesus dormia na tempestade. Aqui, para ele não tem diferença. Não. Ele controla tudo. Pois ele acordou, ele falou com o vento, com o mar. E aí veio a bonança, a calmaria. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, o que o mundo pensa? Que num barco onde Jesus está, não pode ter tempestade ou vento forte, mas tem. Quer dizer, eu e você vamos eventualmente nos deparar com dificuldades e às vezes vamos chorar, mas não podemos esquecer nunca que Ele está no nosso barco e a qualquer momento Ele vai mandar o vento parar e vai parar. Vai parar. Então o apóstolo pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quer dizer, se Deus está no nosso barco, a tempestade não vai parar? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A gente tem que ter isso na memória, né? Não basta ler como se lê um jornal. Você tem que ter isso na memória. Uma coisa importante demais, valiosa demais, é a vida do Filho de Deus. E aí a palavra diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus deu o que tinha de mais precioso por nós. Deus mandou quem para tirar o povo lá do Egito? Você sabe? Quem foi que ele mandou? O Moisés. Quem é maior, Moisés ou Jesus? E para livrar o povo das mãos dos midianitas, ele levantou quem? O Gideão. Para livrar o povo dos filisteus, quem que ele levantou e fortaleceu?
Sansão. Mas e para livrar nós, ele deu quem? Jesus. Jesus falou que eu e você somos muito privilegiados, porque no passado, muitos profetas e reis desejaram ver o que nós vemos, ouvir o que ouvimos e não puderam. Para eles, Deus mandou Moisés, Deus levantou Sansão, o Gideão e outros. Para nós, Ele mandou o próprio Filho. Então, aquele que não poupou o seu próprio Filho, você que precisa da cura, da libertação, ou da transformação da sua família, você que precisa de portas abertas, Deus está falando, se tinha alguma coisa que Ele podia negar, Ele já deu, que era o Filho dele. Então agora, tudo que eu e você pedirmos a Ele, crermos, Ele vai nos dar. O que Ele podia negar, Ele já deu, que era o Filho dele. Qualquer coisa que eu e você possamos receber hoje, não tem a importância do Filho de Deus. Ele deu o que tinha de mais precioso. Porventura não nos dará graciosamente, ou seja, de graça, com Ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quer dizer, eu e você não dependemos de pensamentos, ou de julgamentos, ou de opiniões, não. Eu e você vivemos na dependência de Deus, é Deus quem nos julga. Amém? No passado me disseram sobre a perseguição e as calúnias, que eu estaria acabado no ministério. Eu falei, não. Vocês não sabem o que estão falando. Eu não dependo de referências desse ou daquele, não. Também não estou no banco dos réus para ser julgado por este ou por aquele. Quem me justifica é Deus. E sabe como Ele me justifica? É a maneira como você vê. O sujeito vai na televisão e diz, o Valdemir é isso ou aquilo. Aí o outro lá está desenganado, sonha com o Valdemir e é curado. Quem me justifica é Deus através dessas coisas. Eu não estou preocupado com calúnia, com fofoca, eu não. Eu creio na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus. Só na palavra de Deus. Continuando, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você já intercedeu por alguém? Quem já intercedeu? Minha mãe era muito nervosa, muito brava e ela batia na gente, até a gente desmaiar às vezes. E a gente morria de medo dela. Um dia, ela preparou uma vara de goiabeira. E falou, eu vou descascar essa vara no seu lombo. E eu comecei a chorar.
E ela começou a falar, você fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Eu nem sabia o que ela estava dizendo. E quanto mais eu dizia que não fiz, mais ela descascava a vara. E preparava, ela falou, eu vou fazer vergões em você, e essa água aqui é com sal para passar depois. Aí a minha irmã chegou, a Sônia. Você viu o que o seu irmão fez? Ela falou, mãe, não foi ele que fez. Ela, não, tá bom. Então você escapou e botou a vara lá no canto. O livramento veio porque alguém intercedeu por mim. E alguém imortal como eu. Então a intercessão, ela é muito importante. E Deus, Ele quer tanto o meu bem-estar, que Ele designou o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, para que intercedessem por nós. Se dependesse da nossa inocência, não seríamos justificados. Mas Deus estabeleceu que pela nossa fé, com a intercessão do Filho e do Espírito Santo, Ele, o Pai, nos livra de qualquer situação. E quando a Bíblia diz que também intercede, é porque o Espírito Santo também intercede. Um pouco antes, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém. Eu e você não temos recursos próprios. Então a fé nos dá tudo isso. A fé, ela coloca o Filho e o Espírito Santo para interceder por nós. Você tem que tocar o coração de Deus através da sua fé. E aí o Senhor Jesus, ou a palavra diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus nos amou e nós nos tornamos, por causa deste amor, mais forte que a morte, que a fome, que o perigo, que a espada. Ninguém pode guardar você, só o amor de Deus. Ninguém pode te livrar, só o amor de Deus. Não se iluda com homens, também não se assuste com ameaças, com perigos, não. Não se apavore com nada, não. Não fica preocupado. Tem pessoas que não têm qualidade de vida, porque com o anúncio do problema já começa a se preocupar. Ó, vai acontecer isso, aquilo outro. Há muitos anos atrás, quando minhas crianças eram pequenas, tinha uma epidemia de ebola na África. E alguém chegou aí para mim, estava em outro ministério, e falou: você vai para a África, para tal lugar. Eu falei: amém. E alguns chegaram para mim: você está sabendo o que está acontecendo lá? Eu falei: estou. E aí? Eu falei: eu estou indo por causa disso mesmo. Mas como assim? Você tem criança? Eu falei: qual é o problema? Deus me chamou para curar.
Eu não vejo dificuldade, eu vejo oportunidade. Presta atenção. Então, gente, veja oportunidades ao invés de dificuldades. Lá no barco, quando os discípulos estavam apavorados, Jesus dormia. Só que mesmo dormindo, ele sabia o que estava acontecendo. Estava descansando. Aquilo ali significa dizer que eu e você temos que descansar com a má notícia, com a adversidade. Descansar em Deus significa confiar em Deus. O mundo não entende assim. Se vivêssemos assim sempre, o mundo seria bem diferente. Então, quando apresentaram a situação, eu apresentei aquela vida a Deus. E a palavra diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Interrogação. Quer dizer, não tem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, quer dizer, nem morte. Né? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Só nós mesmos. Deus nos amou com tanta força que uma vez, nos submetendo a Ele, nós passamos a ter a unção, o poder e a mente dEle. No passado, os homens de Deus olhavam desta maneira. Eles falavam com a natureza, com o tempo. Profetas falavam: não vai chover. O Elias falou: tão certo como vive o meu Deus, que durante 3 anos e meio não vai cair nem orvalho na terra. Quem é o homem para falar isso? E não caiu. Depois de 3 anos e meio, ele falou: manda o rei subir e comemorar, porque eu estou escutando o barulho da chuva. Um homem mortal. Mas ele falava como se fosse Deus falando, porque Deus é quem controla. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim não só fará as obras que eu faço, obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, ninguém pode se separar do amor de Deus, não. Ninguém. Ninguém. Nem tribulação, nem fome, nem espada, nem perigo. E tem mais. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Quer dizer que essas coisas não têm poder sobre nós. O 38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que te guarda é isso.